Eu não vou parar de navegar, não vou me desesperançar com Jesus. E se a mais forte onda deste mar me alcançar, ainda vou com Jesus. Se as forças me deixarem só, a luz do dia já não ter, meus pensamentos me invadirem. Descansarei, descansarei naquele que me fez bem mais que vencedor. Confio no Senhor, quem confia em Deus jamais perde a batalha, sua fé não falha, Deus nos faz vencer, tormenta vira brisa, noite vira dia. Deus tem poder, o inimigo atenta, mas está derrotado, em nome de Jesus nós somos lavados, Deus é poderoso e não vai deixar o fiel perder. Não desista, amigo, põe a fé em Cristo, pois fazendo isso serás vencedor. Diante dos teus olhos muitos cairão, mas Deus segura firme o teu coração. Persevera, irmão. Confia no Senhor, continua crendo, confiando, acreditando que o Senhor é poderoso e fiel para nos guardar e nos garantir, não é? Chegar até o fim. Nós precisamos chegar ao fim. Há um final a chegar. Há um caminho a percorrer. Há um combate a estar fazendo. Há uma fé a guardar e preservar para não apostatar dela. Então, o apóstolo Paulo ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo estava ali sendo, não é, informado, sabendo que ia chegar a hora da sua morte. Paulo sabia que estava perto de partir para o Senhor, pois Paulo sempre estava ansioso por esse momento, a ponto dele dizer: o viver para mim é Cristo e o morrer é ganho, né? E ele diz que é melhor partir e estar com Cristo, porque aqueles que partem agora no Senhor, esses já estão livres dos trabalhos, das lutas, dos combates, já não tem mais perigo de desviar, de apostatar da fé. Esses estão guardados, o diabo não tenta mais, porque já estão guardados e livres das tentações. Mas enquanto nós ainda estivermos aqui, nós precisamos estar combatendo o bom combate, perseverando, não desanimando, tendo paciência na leve e momentânea tribulação, se esforçando, tendo cuidado, estando atento, para não ser levado por vento de doutrina, para não ser enganado vivendo um evangelho anátema, para não ser negócio de homens fraudulentos, enganadores, que fazem de muita gente aí negócio, em nome de uma fé em Deus. Enquanto aqui estivermos, nós precisamos saber que ainda estamos no caminho, ainda estamos no combate. O fim ainda não chegou. E temos que ser fiel até a morte, ou então até o dia do arrebatamento. Porque o fim vai se dar em um desses dois momentos para nós que estamos em Cristo, aguardando a sua vinda, se alegrando nessa promessa, nessa esperança, tendo paciência na tribulação, perseverando que temos que estar, perseverar e se manter firme no Senhor, tendo o cuidado para não ser desviado, para não apostatar, para não se perder, para não perder o entendimento, para não deixar a sua mente novamente ser apagada, sem o conhecimento de Deus, sendo tirado novamente da palavra, do entendimento, do caminho, porque o trabalho do diabo é esse. Ele cauteriza, ele deturpa, ele enubrece, a mente dos incrédulos que passam a desviar da palavra de Deus, não crendo mais nela, não aguardando, nem esperando, nem tendo mais a sua vida na direção da palavra, porque estão buscando suas vaidades, suas fantasias, suas fábulas,
suas satisfações, seus convenientes, não estão dispostos a permanecer andando no estreito, perseverando dentro desse caminho apertado, porque enquanto aqui nós estivermos, temos que viver por fé, se alegrando no Senhor, independente da situação, se está se está bem, se está mal, se está com saúde, se está doente, se está empregado, se está desempregado, não é? Devemos se alegrar no fato de que cremos em Deus e Deus está no controle de nossas vidas, rogando, suplicando, clamando a Ele o socorro, clamando a Ele a graça, a misericórdia, para que a gente possa prosseguir, porque não adianta o homem ter tudo nesta vida e perder sua alma. O mais importante é a minha vida com Deus, para que eu possa, quando sair deste mundo, desfrutar de uma eternidade. Não aqui. Essa eternidade é no céu, aqui é temporal. Aqui eu não vou ter tudo que eu quero, aqui eu não vou ter vida abundante. Aqui eu não vou ter a paz perfeita. Aqui eu não vou ter a vida eterna, aqui é temporal. Aqui é tribulação, aqui é dificuldade, é perda, é escassez, é choro, é tristeza, é doença, é enfermidade, é falsidade, é mentira, é desilusão, decepção. Aqui tudo isso vai acontecer. Enquanto nós aqui estivermos, vamos passar por tudo isso. Precisamos saber que a nossa cidade, a nossa vida, o nosso futuro está lá nos céus, guardado com o Senhor Jesus, que brevemente vamos viver esta grande vida, esta vida maravilhosa, perfeita, em abundância, que Ele prometeu quando Ele vier, ou então quando nós partirmos para estar com Ele na eternidade. Porém, sejamos fiéis até a morte, perseveramos, estejamos atentos, prudentes. Se estamos de pé, cuidado para que não caia. Devemos despertar para não estar dormindo o sono espiritual desapercebido da realidade de Deus, das investidas que vêm contra nós. Devemos estar atentos, devemos estar vigilantes, devemos estar percebido, porque o diabo, nosso adversário, está ao derredor, está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Isso é no sentido de trabalhar para tirar-nos da presença de Deus. E ele tem conseguido esse feito na vida de muitos irmãos. Muitos irmãos que têm apostatado da fé. O inimigo tem trabalhado, tem trabalhado para destruir, para conseguir afastar o que está em comunhão. Porque o inimigo ele não está preocupado com aqueles que estão já caídos. O inimigo de nossa alma, que diz a palavra de Deus que ele é o nosso adversário, ele não está preocupado com os que estão caídos. Eles querem derrubar os que estão em pé. Você acha que se não tivesse chance de derrubar, você acha que ele ia estar tentando em vão? Você acha que o diabo trabalha em vão, faz alguma coisa em vão? Ele é muito inteligente. A Bíblia diz que ele tem astutas ciladas, que são armadilhas inteligentes. Para que ele faz isso? Para que ele trabalha nesse propósito? Para derrubar eu e você, que estamos em Cristo, alicerçado na rocha, de pé, firme. Ele quer tirar você desse alicerce. Se ele conseguir tirar você desse alicerce, você está caído. Aprendeu o que é estar de pé no Senhor? É estar em Cristo. É estar se mantendo firme na palavra dele. É estar perseverando, é estar vigilante, é estar cuidando de ti da doutrina para não se desviar, nem apostatar, seguindo doutrina de demônio. Meu irmão, é muito importante a gente conhecer essa verdade. É muito importante a gente ter essa convicção. É muito importante a gente estar pronto para o combate, para a batalha, para estar vigilante e atento quando o inimigo vier até nós, para nos estragar, para nos desviar, para nos atingir. E a gente contemplando a ação do diabo, a gente contemplando as investidas dele, a gente contemplando as astutas ciladas dele. Só pode contemplar quem está ligado, vigilante, conhecendo a verdade, estando em comunhão com esta verdade na direção de Deus. Amém? Em Cristo, nós somos mais que vencedores. Em Cristo, nós somos mais que vencedores. Então, não desista, amigo, ponha fé em Cristo, pois fazendo isso serás vencedor. Diante dos teus olhos muitos cairão, mas Deus segura firme o teu coração. Meu irmão, o apóstolo Paulo, ele vivia uma vida aqui por fé, esperando partir daqui para ir para a eternidade.
O apóstolo Paulo, ele abriu mão da sua vida aqui para ganhar a vida com Cristo. Ele vai dizer que tudo que ele tinha de valor ao entendimento dele, que impedia dele chegar a Cristo, tudo que ele tinha de importância, de valor, ele reputou como perda. Ele considerou como esterco. Aquilo que não tem valor algum, se me impede de eu ganhar a Cristo, eu tenho que desprezar. Eu não posso ficar agarrado diante de situações que me impedem de ganhar a promessa de Deus em Cristo. Paulo vai dizer que reputou tudo por perda, para que ele pudesse ganhar a Cristo. Já o jovem rico não abriu mão do que ele tinha, que impedia-o de ganhar a vida eterna. Ganhar a Cristo, estar em Cristo, é estar em Deus, é ter a vida eterna. É estar na promessa, é ser eleito, é ser predestinado, é estar dentro dos escolhidos que vão herdar o céu. São aqueles que creem, estão e perseveram até o fim em Jesus. Não é aquele que foi escolhido de antemão porque assim decretou Deus. É aqueles que creem em Jesus. A escolha, ela é para o indivíduo que crê em Jesus. A escolha não é no indivíduo particular, é para todo o indivíduo que crê em Jesus. Então, Paulo, ele se entregou. Paulo chega a dizer assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque a vida que Paulo vivia não era mais para os seus deleites, seus prazeres, não era para fazer a sua vontade, não era para satisfazer sua vaidade. A vida que Paulo vivia era para glorificar, agradar, submeter-se, seguir, servir a Cristo. Era Cristo vivendo em Paulo quando ele se dedicava a tudo que ele fazia para a glória de Deus, na vontade de Deus, na obediência, na direção de Cristo. Nós temos que viver essa vida também. Você sabia disso? Será que a gente pode dizer, como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo-a na fé no Filho de Deus. Você vive uma fé em Jesus? Você vive para Ele? Você tem se negado para submeter-se à vontade do Senhor? Você tem renunciado o seu eu, seus sentimentos, suas emoções? Você tem renunciado sua vaidade? Você tem renunciado tudo aquilo que está em você que você sabe que não agrada a Deus? Seu comportamento, sua natureza, seu espírito, né? Tem gente que diz assim: não, eu tenho um espírito agitado. Olha, eu sou assim, quando eu esquento, eu pego fogo. Não, meu irmão, não. Temos que aprender de Cristo. Aprender de Cristo é seguir o exemplo dele. Em tudo que ele viveu e suportou aqui, nós temos que suportar. E vamos suportar. Sabe por quê? Porque o Espírito de Cristo está em nós. E é esse Espírito que ajuda em nossas fraquezas. É esse Espírito que intercede por nós. É esse Espírito que nos guia na verdade. É esse Espírito que nos dá a alegria, a certeza, a convicção da vida em Deus, da promessa de Deus e da segurança de Deus em nosso viver. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Cristo que habita em nós. E interessante é que o apóstolo Paulo vai orientar os irmãos na carta aos Romanos e vai dizer: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha para aí. Isso é sério ou não é? É muito sério. Então, que Deus abençoe você que está ouvindo agora. Mantenha-se fiel em Cristo pela fé na promessa que Ele nos fez. Essa promessa é uma promessa de uma vida eterna, em abundância, não aqui neste mundo. É importante eu e você saber que enquanto estamos aqui, vamos viver ausente do Senhor, porque vivemos por fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Esperamos, mas é a certeza e a prova das coisas que não se vê. Nós esperamos uma vida, nós esperamos uma riqueza, nós esperamos um tesouro que nós não vemos, uma herança que nós não vemos, mas temos a certeza e a convicção de que existe, são reais e verdadeiras e que vamos receber. Essa certeza não é dada por nenhum homem na terra. Essa certeza não é dada por nenhuma instituição religiosa, igreja. Essa certeza não é dada pela minha consciência, pelo que eu acho que vai ser. Essa certeza que nos é dada das coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu
e não chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para nós, lá na eternidade nos céus, nós contemplamos pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós e nos dá a certeza, a convicção, a alegria para estar fitando a nossa atenção nessa promessa, nessa esperança de vida com Deus lá no céu, não aqui. Aqui eu tenho que viver com Deus por fé, e essa fé é mediante a sua palavra. Eu tenho que andar com Deus, eu tenho que crer em Deus, eu tenho que louvar a Deus, eu tenho que adorar a Deus, eu tenho que servir a Deus, eu tenho que me consagrar a Deus, eu tenho que me santificar a Deus pela palavra. Isso é a fé que Deus quer que a gente viva nele. É a fé pela palavra, submetendo, guardando, praticando, crendo, esperando, confiando, acreditando, pregando, não é? Usando a palavra em nossa vida como âncora, como alicerce, como a rocha de Deus, onde nós estamos na segurança e firmado nele. Não tem ninguém que esteja firmado em Deus se não estiver na sua palavra. Jesus, ele falou isso. Tem muita gente aí que está com a vida em Deus que não é na rocha, é na areia. Aqueles que estão com a vida em Deus firmado na rocha são aqueles que são prudentes, que estão guiando sua vida não pela direção de nenhuma outra coisa nem meio, mas pela palavra de Cristo. A palavra de Cristo é a rocha. A palavra de Cristo é o firme fundamento. É o alicerce que foi colocado para a gente estar firmado em Deus por meio dessa palavra. Crendo, praticando, se devotando, se consagrando a Cristo pela sua palavra. Então tem muita gente que está aí vivendo uma vida de fé em Deus, baseado no que ensina os homens, as instituições, a filosofia, a religião. Tem muita gente construindo uma vida de fé em Deus que no final do labor desta vida aqui vão se decepcionar, porque vão para uma eternidade que não é aquela que acreditavam que iam, não é aquela que as igrejas, que os líderes disse que eles iam receber. Vão se decepcionar porque a promessa da vida eterna não é para quem está seguindo ou dentro, consagrando sua vida de nenhuma instituição religiosa, de nenhuma doutrina, de nenhum costume, de nenhuma obrigação, de nenhum homem que estabelece regra, meio. A vida com Deus, a firmeza, a vida firme em Deus, está na vida daquele que está na palavra. A vida com Deus não está dentro de nenhum conceito doutrinário de religião, de homem. A vida com Deus está na palavra de Cristo. Jesus vai dizer isso lá em Mateus 7, 24. Ele faz uma comparação do homem prudente que edifica a casa na rocha e o homem louco que edifica na areia. Quem está edificado na rocha, vai vir os temporais, os vendavais, as dificuldades, as situações, e ele não vai ser levado. Porque ele está firmado na rocha. Ele está no alicerce verdadeiro, no alicerce sólido que é a palavra de Deus. Vem vento de doutrina, vem mentirosos, vem profetas falsos, vem anjos dando revelação, vem visão, vem movimentos aí com o nome de evangelho, vem situações aí convidando muitos a ir receber bênção, milagre, prosperidade. Mas aquele que está na palavra não vai para isso. Aquele que está na palavra não se deixa levar por esses meios. Não é menino levado por esses ventos de doutrina. Aquele que está na palavra aborrece esses caminhos, reprova e combatem. Agora, quem não está na palavra, está na areia, vivendo uma vida com Deus na areia, que não é na palavra, qualquer homem que dizer, olha, eu sou Deus, ele vai atrás. Qualquer vento de doutrina leva ele. Qualquer falso profeta tem a atenção dele. Qualquer movimento que diz que é de Deus, ele está lá dentro. Qualquer promessa de bênção de vitória, ele vai buscar. Qualquer doutrina que diga essa é de Deus, ele segue. Por quê? Porque ele não está na rocha, no firme fundamento que é a palavra de Cristo. Então que você fique firme na palavra do Senhor. A sua vida com Deus ela é baseada, alicerçada, não é dentro de uma devoção a nenhuma instituição religiosa vivendo os credos, dogmas, doutrina, se consagrando, praticando, vivendo rituais, os cerimoniais, as obrigações. A vida com Deus não é isso. Vida com Deus é a minha vida natural neste mundo, mas andando contrário, dentro da palavra de Deus e não dentro dos conceitos do mundo. Deu para entender como é?
Não é que eu sou crente e vou ter uma dimensão maior do que os outros, não. Eu vou ser igual a todo mundo aqui. A diferença é que a minha vida está guardada em Deus. E a do ímpio não. A diferença é que a minha mente foi transformada. A do ímpio não. Não para eu viver uma vida religiosa, privado das coisas que Deus não proíbe, mas para eu viver uma vida liberto para adorar a Deus e não ser mais escravo do mundo, nem do pecado, nem dos desejos malditos da concupiscência da carne, que leva o homem a pecar contra Deus. Porque hoje em Cristo, eu, você, todos que estão em Cristo, foram transformados o nosso entendimento. Fomos restaurados para uma comunhão com Deus. Há uma diferença daqueles que estão em Deus e dos que não estão. Não é uma carteira de membro de igreja. A diferença é a transformação aqui, no entendimento. A diferença de quem está em Deus e de quem não está, não é uma igreja, não é uma instituição, não é uma veste religiosa, não é um costume, não é usos e costume, porque isso todos vivem. A diferença é aqui no entendimento, é o conhecimento que tem de Cristo, é o entendimento transformado, é a alegria, a esperança, é a prioridade da vida de quem está em Cristo, agora passa a viver submisso, dirigido pela palavra com alegria e a esperança nas coisas do alto. Não mais aqui, não mais buscando futuro aqui neste mundo, porque o nosso futuro, a nossa cidade é do céu, de onde também esperamos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que quando Ele vier, vai transformar o nosso corpo para poder ir ao encontro dele, porque nós não vamos herdar o céu neste corpo. A carne e o sangue não herdará esse corpo. Assim como Cristo participou da carne e do sangue, tornando-se homem, nós também vamos ter a mesma experiência de Cristo. Cristo participou da carne e de sangue como nós. Ele foi homem, igual a nós, dentro da roupagem humana. Mas também, assim como Cristo ressuscitou num corpo glorioso e subiu aos céus, nós também vamos receber este momento glorioso. Vamos ter um corpo glorioso, transformado, para subir aos céus, para estar com Ele na eternidade. Cristo é o primogênito, é o primeiro da ressurreição eterna. Todos que ressuscitaram morreram, mas Cristo é o primeiro da ressurreição eterna. Ele foi o primeiro que ressuscitou e não morreu mais. Ressuscitou num corpo glorificado. Porque todas as ressurreições que houve na Bíblia, que a Bíblia fala, foram ressurreições das pessoas no seu corpo normal. Depois morreram novamente. Mas Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. E Ele ressuscitou num corpo glorioso e subiu aos céus e sentou à destra do Pai. Isso para nos trazer o exemplo de que como Ele venceu a morte, como Ele recebeu a promessa do Pai, foi ressuscitado, nós também venceremos a morte, seremos ressuscitados, porque o inimigo da humanidade é a morte. E esse inimigo é vencido pela vida. A vida é Cristo, que nos dá a vitória sobre a morte, o pecado e o inferno. Enquanto estamos nesse corpo, ainda estamos sujeitos à morte. Enquanto estamos nesse corpo, ainda estamos sujeitos ao pecado. Enquanto estamos nesse corpo, ainda andamos e vivemos com Deus por fé e não por vista. Mas o apóstolo Paulo vai dizer na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6 ao 8, Paulo vai dizer: antes eu desejo deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Enquanto estamos nesse corpo, vivemos ausente do Senhor. Mas eu desejo antes deixar esse corpo. Ele fala da transformação. Paulo ele está se referindo aí no momento em que o Espírito de Deus revelou a Paulo que nós vamos ser transformados para receber um corpo glorificado para estar com o Senhor. Paulo está dizendo isso na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6 ao 8, que ele desejava antes deixar esse corpo. Essa transformação vai se dar, como Paulo disse na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51 ao 53, que isso, antes a última trombeta tocar, os que morreram em Cristo vão ressuscitar incorruptível e nós vamos ser transformados. E isso vai se dar num abrir e fechar de olhos. Isso vai ser tão rápido e instantâneo que não vai ter tempo para ninguém ver. Esse acontecimento vai ser glorioso. A vinda de Jesus vai se dar esse grande acontecimento naqueles que creram nele que estão vivos e naqueles que creram nele que morreram.
Diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 4,16. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós seremos juntamente com eles e seremos transformados para juntamente com os que foram glorificados, que ressuscitaram, e ao encontro do Senhor no céu. E todos nós estaremos para sempre com Ele. E Paulo vai dizer no versículo 17: alegre uns aos outros com estas palavras, com essa esperança. Se alegra, meu irmão. Há alegria no seu coração desse momento? Você aguarda, sua alma anseia por esse momento do arrebatamento, que é a vinda de Jesus para nos levar? Ele não veio ainda. Cuidado, que o diabo está com uma história aí, criando uma doutrina, criando pessoas para pregar que não há mais arrebatamento, que Jesus já veio e etc, tanta coisa. Cuidado, irmão, não dá ouvido à mentira dos homens, não dá ouvido a engano dos homens. Te volta para a palavra, medita na palavra, ouve a voz do teu pastor. A voz do teu pastor é aquilo que está escrito na palavra. O que Jesus já nos ensinou está na palavra dele, não é o que esses homens ensinam hoje em nome de doutrina de Deus. Persevera, irmão. Nós estamos combatendo o bom combate da fé. E esse combate você tem que combater até o fim. Não adianta. Não adianta você ir até a metade. Sabe o que Deus diz? Olha, irmão, é muito sério isso. Está lá em Ezequiel. Eu agora não estou sintonizado qual é o capítulo, mas eu vou procurar aqui para ler para você. Deus vai dizer assim lá em Ezequiel: aquele que praticou a justiça e depois de viver uma vida dentro da justiça, se afastar e voltar a viver o pecado, toda a justiça que ele fez não serve. Não serve para livrá-lo do juízo, se ele voltou. Aí, olha o que Deus vai dizer também. E todo aquele que pratica a injustiça, e se ele deixar a injustiça e praticar e praticar a justiça, toda a injustiça que ele viveu não vai ser lembrada por Deus, porque ele agora está praticando a justiça. Ele veio para Cristo, todo o seu pecado, toda a sua abominação de vida que ele viveu, não tem mais lembrança a Deus. Deus não lembra. Deus concede o perdão ao homem e não joga na cara, não lança no rosto o que você fez ou deixou de fazer. O que ele quer de cada um de nós é que estejamos em Cristo para receber esse perdão gracioso de Deus. Deus tem prazer em perdoar, mas só alcança o perdão quem confessa e deixa o seu pecado. Quem permanece no pecado continua na ira de Deus, indo para o inferno para receber a justiça de Deus, a condenação, o juízo eterno. Olha o que diz a palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 18, versículo 23 e o 24. Eu estou lendo aqui para você. Presta atenção que diz a palavra de Deus. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 23 e o 24. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Isso é Deus falando aqui, viu? Não sou eu que estou criando isso aqui, não. Isso é a palavra. É o próprio Deus falando através do profeta Ezequiel. Escuta aí. Vamos ler a palavra que é melhor? Depois a gente aplica ela no entendimento para você compreender. Olha o que Deus está dizendo aqui. Usando o profeta Ezequiel para o povo de Judá, para o povo dele. Porque o povo de Deus, o povo de Israel, irmãos, endureceu o coração para Deus. Uma hora estava vivendo com Deus, vivendo a santidade, agora vamos servir a Deus. Outra hora voltava para o pecado, vivia abominações, voltava a adorar os deuses pagãos, com as suas práticas de vida. E aí Deus, ele sempre paciente, longânimo, bondoso, dando oportunidade ao povo para se arrepender. Agora, interessante aqui, a palavra de Deus vai dizer que todos aqueles que saíram do Egito, só entrou 2 na promessa de Deus, que era a terra prometida, a Canaã terrena, a Jerusalém terrena. A terra prometida para nós é a terra, a Canaã celestial. Amém, irmão? Não é nada aqui na terra, não, é no céu. Toda a promessa de Deus para a igreja, para aqueles que creem em Jesus, é para o céu, não é aqui na terra. Então, diz o texto que
diz a palavra de Deus que só entrou 2, Caleb e Josué. Por que Caleb e Josué entraram daquela geração que saiu do Egito? Porque eles foram fiéis, permanecendo na palavra, crendo, acreditando e esperando a promessa de Deus que Deus fez pela sua palavra. Não duvidou. Não duvidou. E os outros não entraram. Deus permitiu surgir outra geração, mas aquela não entrou. Aquela que saiu do Egito, só entrou 2. Então Deus, ele é paciente. Agora, se o homem endurecer o coração e persistir no erro, ele vai sofrer a espada de Deus, o juízo de Deus. Isso está lá em Salmos, capítulo 7, versículo 11 e 12. Deus é um justo juiz que se ira todos os dias. E se o homem não se converter, ele tem afiado a sua espada. Isso fala do juízo. Está lá na palavra de Deus. Salmo 7, 11 e 12. Então, mas Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus, ele não deseja que ninguém, nenhuma alma vá para o inferno. O desejo de Deus, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento dele, da verdade. Isso está lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, no versículo 4. Dá uma lidinha lá. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olha o que Deus quer do pecador. A alegria no céu, quando um pecador se arrepende. Por quê? O arrependimento, segundo Deus, gera vida, traz o homem para a vida com ele. É isso que Deus quer. Deus quer todos os homens nesta vida, mas nem todos vão querer, porque Deus deu a cada um a liberdade de escolha. Se quer a vida ou a morte. Se quer a bênção ou a maldição. Mas Deus, como é bom, ele ainda orienta o homem a escolher a vida e escolher a bênção. Deuteronômio 30, 19. Para aqueles que diz que não existe livre-arbítrio, para aqueles que diz que Deus já determinou um para o céu e para o inferno, que é a doutrina da predestinação incondicional e fatalista, que é uma doutrina de demônio, não existe. Jesus não ensinou isso. Para você que crê nisso, dá uma lidinha lá em Salmos, capítulo 25, versículo 8 e 12. Diz a palavra de Deus que Deus ensina ao pecador o caminho que ele deve escolher, que ele deve andar, para que ele possa ter vida. Deus não puxa ninguém à força para o caminho da salvação. A porta está aberta, o caminho está posto. Entra quem quer. Entrai, Jesus disse. Jesus não puxa ninguém à força para entrar por essa porta que leva à salvação e andar. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Eu vou dar o texto, mas olha como a gente vai levando, trabalhando e o Espírito Santo vai nos dando sabedoria para ministrar na palavra, viu, irmão? Aqui não tem nada de, olha, Deus está me dizendo, Deus está me revelando, Deus mandou falar. Aqui tem, é instrução, é ensino pela palavra. A gente vai pregando e levando o sermão dentro da palavra. Olha, escuta aí, irmão. Escuta a palavra de Deus. Essas pessoas que dizem que um foi escolhido para o céu, o outro para o inferno, que não adianta fazer mais nada, Deus já escolheu e tal. Não, não é assim. É a escolha do homem. Jesus vai dizer, entrai pela porta estreita. Entrai. E o caminho apertado que conduz à vida eterna. Poucos são os que a encontram. Muitos são os que entram na porta espaçosa e no caminho largo, que leva à perdição. Entenda o que Jesus disse. Entrai pela porta estreita e apertado é o caminho. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui, para tu aprender. Não é só dizer eu creio em Jesus e glória a Deus, aleluia, estou salvo. Tem que andar no caminho enquanto está aqui, meu irmão. Tem que andar no caminho, esse caminho apertado. Você tem que andar nele, se esforçar a andar nele. Não é que você vai ganhar salvação pelo teu esforço, mas você tem que se esforçar a guardar, valorizar, reter essa salvação que Deus nos oferece de graça. Porque Deus nos dá de graça, mas o diabo, ele trabalha para tomar de nós. Guarda o que tu tens, para que ninguém tomes a tua coroa. Deus, ele dá ao homem o direito de escolha.
É você que é responsável pelo teu destino eterno. Deus te dá a porta, Deus te dá o caminho para você entrar e andar por ele para alcançar essa vida. Deus não te puxa a força. Tem gente que entra pela porta, mas não quer andar no caminho estreito. E até anda, mas chega na metade e volta. Quantos estão voltando? Quantos estão apostatando? Quantos estão desviando? Quantos estão abandonando essa porta, saindo desse caminho? Porque encontrou um satisfatório, encontrou um melhor, encontrou um mais conveniente, que é a porta larga. Para ir ao céu, escuta uma coisa, só existe uma porta para você entrar nela e andar no único caminho que leva você ao céu. Agora, para você ir para o inferno, existem muitas portas. As portas do inferno estão aí com os caminhos para o inferno largo, espaçoso. E muitos estão andando por ele. Sabe por quê? Porque poucos, o texto vai dizer, poucos são os que encontram a porta estreita. Por quê? Jesus disse isso. Entrai pela porta estreita, porque larga é o caminho, espaçoso é a porta que conduz o homem à perdição. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz o homem à salvação. E poucos são os que a encontram. Por quê? Porque ninguém tem interesse na porta apertada, irmão. Ninguém tem interesse no caminho apertado, irmão. Ninguém tem interesse em andar uma vida com Deus negando-se. Não é estar dentro de uma religião, indo para culto, dizendo glória, glória e aleluia, cantando hino de louvor, vivendo de ritual, de cerimonial. Isso não é o caminho estreito. O caminho estreito é uma vida submissa à palavra de Deus, se negando, renunciando, colocando o seu eu lá embaixo e a vontade de Deus lá em cima e andando dentro da direção da vontade de Deus, não da nossa. É isso que Deus quer. Esse é o caminho estreito. Jesus vai dizer, poucos são os que encontram esta porta, porque a multidão não está interessada em encontrar ela. Nem todos que ouvem dão ouvidos. Nem todos que ouvem vão crer. Por quê? Porque não querem abandonar suas práticas, o prazer do pecado, a satisfação. Jesus vai dizer isso. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E não vieram para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Amaram mais a mentira. Amaram mais o engano. Amaram mais a hipocrisia. Amaram mais o fingimento. Amaram mais o contrário de Deus do que a vontade de Deus. Está entendendo essa mensagem? Está entendendo essa instrução? Está entendendo essa correção? Então Deus, ele quer que o homem escolha. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus, ele deu a oportunidade de salvação a todos. Nem todos vão receber porque não vão aceitar a condição de Deus. A condição de Deus é crer, é por fé. E fé é renúncia. Fé é convenção. Fé é mudança de atitude. Fé é submeter-se à palavra de Deus. Por onde vem a fé? Por onde devemos andar por fé em Deus? É pela palavra. Deu para entender? Nem todos virão. Então, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Mas nem todos vão se salvar. Por quê? Não é porque Deus não escolheu. Eu estava conversando, eu estava vendo um certo pregador pregando e dizendo, olha, não foi você que escolheu a Deus. Foi Deus que escolheu você. Mentira, irmão. Jesus não ensinou isso. Jesus não ensinou isso. Não, mas ele disse, ele pegou o texto lá de João, quando Jesus diz assim, não fosse vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi a vós. Ei, escuta uma coisa. Você está aplicando uma doutrina dentro de um texto isolado, sem analisar o contexto e dando uma interpretação errada. Primeiro, esse texto não está no contexto de salvação. Segundo, esse texto Jesus está falando com 12 discípulos específicos que ele separou para uma obra. Terceiro, o texto vai dizer, eu vos escolhi para que vão e dê frutos. Foi a escolha dos apóstolos para a missão do ID, que Deus escolheu pela sua vontade própria. Aí não é uma escolha para salvação, é a escolha para ministério. Para ministério,
Ele escolhe. Efésios 4:11. E eles deu um para apóstolo, pastor, evangelista, doutor. É ele que escolhe, não é o homem que consagra, não é o homem que dá unção, não é o homem que levanta para o reino de Deus, não. Você pode levantar para a sua igreja, mas para o reino de Deus, quem levanta os homens para o ministério, na obra do reino de Deus, é o próprio Deus. Deu para entender? Então, esse texto aí, muitos pregam ele e traz uma interpretação errônea, distorcida, fala que não consistem quando a gente vai fazer uma análise do contexto, aonde está inserido, para quem Jesus falou naquele momento. Deu para entender? Jesus nunca disse. Aí o cara vem também com outra conversa e diz assim: não, mas Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então Deus só vai levar os escolhidos. Você está interpretando errado esse texto também. Você está interpretando errado. Basta você examinar as Escrituras. Não fique isolado dentro de um texto. Você ali vai ler aquele texto, mas você vai ler em outros textos, que não é aquilo que Jesus está dizendo do que você está interpretando. Deu para entender? Quando Jesus diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Por quê? Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, é o próprio Deus, que convence a humanidade, que convence o mundo. O mundo está perdido, o mundo está nas trevas, a luz veio, o próprio Deus que veio. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando os homens consigo mesmo. É Deus que veio buscar, é Deus que abre os olhos, é Deus que dá a capacidade, é Deus que dá a porta, é Deus que dá o caminho, é Deus que chama o homem a Cristo. Agora o homem vem se quiser. Não é o diabo que chama ninguém para Cristo, ao contrário, o diabo está afastando o povo de Cristo. Então, todos são chamados a quem? Todos são chamados por Deus para vir aonde? João capítulo 5, primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, dá uma lidinha lá do versículo 9 ao versículo 13. O testemunho que Deus deu foi esse de seu Filho, de que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Deus mandou testificar de Jesus ao mundo. Ele mandou a mensagem que convida o homem a Cristo. É Deus que traz. Ninguém pode vir a Cristo se Ele não trouxer. Ele traz, mas você não aceita. Trazer no sentido de que é Deus que faz o homem ver Cristo. Agora, se você não quer ver, como os fariseus, fecharam os olhos para Jesus, ignoraram o cumprimento da palavra. Deu para entender? Então as pessoas aí, esses teólogos, esses sabidões que estão aí pregando a Bíblia, eles dão uma interpretação de um texto que não tem nada a ver com aquilo que ele está aplicando. Não, porque não foi vós que escolheu Deus. Mentira! Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer? Jesus vai dizer assim, quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai que está no céu. Mas quem me negar, eu também o negarei. Não é Deus que traz, é você que tem que ir. Jesus disse, vinde. Deu para entender? Não, mas ninguém pode... Mas olha o texto, vai examinar a palavra, vai continuar examinando o contexto geral da Bíblia. Jesus vai dizer, quem quiser vir após mim, quem crê em mim, vinde a mim. Deu para entender? Quem me negar, eu também o negarei. Quem me confessar, eu também o confessarei. Está entendendo como é? Então, a vontade de Deus é que todos se salvem em Cristo. Salvação é em Cristo. Não é na predestinação. É em Cristo para ser predestinado. Aprendeu aí? E olha, vou ler aqui o texto agora que eu estava aqui dando, de Ezequiel. Profeta Ezequiel, Deus usando o profeta, para falar com o povo de Judá. Olha o que o profeta vai levar para o povo dentro da direção de Deus. Ezequiel capítulo 18, versículo 23. Deus falando para o povo através do profeta. Ei, escuta uma coisa. Antes de eu ler, eu vou dizer, eu quero mais uma observação aqui fazer para você. Aqui, nesse período dos profetas, a dispensação dos profetas, não tinha ainda a revelação de Deus fechada. Estava se revelando. E os profetas que iam até o povo, eles diziam, assim diz o Senhor, olha porque Deus nessa noite... Eles diziam assim, eles usavam esse termo.
Por quê? Porque eles não estavam lá com as escrituras. Eles não tinham as escrituras para pregar. Os profetas de hoje não. Não existe mais esse ofício que tinha no Velho Testamento. Os profetas de hoje não são para cumprir esse ofício aqui. Não, vou levar a profecia de Deus. Vou levar o que Deus mandou. Não, não. Isso é uma meninice que o diabo encontrou o meio de derrubar muitos dentro da igreja e levar para o engano. Hoje o povo não quer mais saber da palavra. Hoje quer ver profeta dizendo, Deus mandou dizer, Deus está me revelando, Deus está te falando, Deus está te entregando. É isso que o povo quer ver. O profeta do Novo Testamento, ele não tem mais que dizer, ele não exerce o ofício do profeta do Velho Testamento. Não tem esse negócio de dizer, assim diz o Senhor. Os profetas do Novo Testamento, que é dom, não é mais ofício que nem era no Velho Testamento, hoje é dom, é vocação, para levar a profecia de Deus já escrita. Nós temos que dizer, assim está escrito. Assim está escrito. E eu tenho que ler, explicar, pregar o que está escrito. A profecia de Deus que está escrita. O canon, toda a profecia de Deus, já que Deus revelou tudo que o homem precisava conhecer, já está aqui. Não tem mais nada. O que falta agora é a gente levar a instrução, o ensino, a exposição da revelação escrita de Deus para o povo ouvir e crer para se salvar. Deu para entender? Vai dar uma analisada na Bíblia. Aonde é que tu vê Jesus dizendo, assim diz o Senhor? Dá uma analisada na Bíblia. Aonde é que tu vê Paulo, Pedro ou João dizendo para os irmãos, eis que eu sou Deus, assim Deus está dizendo nesta noite, assim diz o Senhor, olha porque Deus mandou te dar. Não, meu amigo, não. O ofício dos apóstolos era pregar as escrituras. O ofício de Paulo era pregar a palavra. O ofício de quem ouve é examinar a palavra. Deu para entender? Ser prudente, examina. Então, Deus vai falar para o povo através do profeta Ezequiel, dizendo aqui, 18, 23. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Pergunta, interrogação. Diz o Senhor Jeová, não desejo antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Olha o que Deus está dizendo, irmão. Deus está dizendo que não deseja a morte do ímpio. Não tem prazer na morte do ímpio. Já em Salmos 115 ou 116, Deus vai dizer que tem prazer na morte dos seus santos. Meu irmão, eu não vou entrar agora não, eu quero continuar aqui. Então Deus vai dizer aqui que não tem prazer na morte do ímpio, irmão. Como é que alguém vai dizer que Deus estabeleceu um para o inferno, que Deus decretou, que Deus predestinou? Uma pessoa que prega isso não tem a doutrina de Cristo. Não tem a Deus. Sai desse caminho. Sai dessa direção. Sai desse ensino de que tu és um escolhido e o outro não. Sai dessa doutrina da predestinação fatalista, porque isso é uma doutrina de demônio, digo sem medo. Não importa se teu pastor ensina, mas o meu pastor ensina, mas é de demônio, que nega a verdade de Cristo, do Evangelho. O Evangelho não ensina isso em canto nenhum. Quem traz essa doutrina é os líderes, é os homens. Jesus não ensinou isso. Paulo não ensinou isso. Mas irmão Hélito, eu já li na Bíblia um texto que fala de predestinação. Leu? Tem. Efésios, Romanos, tem textos que falam de predestinação, de eleição, mas não dentro desse contexto que você é ensinado da predestinação fatalista, que Deus criou, determinou um para o céu e para o inferno. Então Deus está dizendo que não tem prazer na morte do ímpio. O que Deus quer é que o ímpio se converta e viva. O ímpio, aquele que está fora da submissão a ele, aquele que está fora da obediência dele, aquele que está fora da graça dele, aquele que está fora da comunhão com ele, aquele que está indo para o inferno, aquele que está sendo levado para a sua ira. Deus não tem prazer, Deus não tem esse prazer, porque Deus é amor, e como amor, ele quer o bem do homem, mas o homem escolhe o mal para si, não é Deus, é o homem. Deus permite, porque o homem, ele é livre para tomar as decisões. Quer a vida? Tem vida. Quer a morte? Tem morte. Quer a bênção? Tem bênção. Quer a maldição? Tem maldição. Agora você tem que conhecer o caminho da vida para andar na vida. O caminho da bênção para andar na bênção. Porque muita gente quer a vida, quer a bênção, mas não quer deixar o caminho da maldição, nem da morte.
Deu para entender? Então Deus está dizendo, não tenho prazer na morte do ímpio. Antes que o ímpio se converta e viva. Aí a gente fica desejando muitas vezes, só porque o cara não creu na palavra, tomara que vá para o inferno, meu irmão. Você é um miserável, para o inferno. Diga isso não, irmão. Diga isso não. Porque em você, se tiver o Espírito Santo, é o espírito de vida, não é de morte. É o espírito de paz, não é de guerra. É o espírito da bênção, não de maldição. Não diga isso não. Não deseje no seu coração mal para ninguém, não. Tem muita gente aí desejando mal para os outros. Tem muita gente aí, não é? Querendo que o outro sofra o juízo, a condenação, só para dizer, tá vendo, eu não avisei? Sabe por quê? Porque essas pessoas ainda não foi transformado no seu interior. O espírito da indignação, da raiva, do ódio, da vingança, ainda habita. Mas o espírito da paz, do amor, da liberdade, da paz, o Espírito Santo tem que habitar em você. Deixe-se dominar pelo Espírito Santo. E esse é o reino de Deus em nós. O reino de Deus é você ser reinado, conduzido, submisso na direção de Deus pelo Espírito Santo que nos guia na palavra. Esse é o reino invisível de Deus, que nós estamos nele. Então Deus vai dizer, não tenho prazer na morte do ímpio, antes que o ímpio se converta e viva. Ezequiel 18, 23. Vamos ler o 24 agora. Olha o que Deus vai dizer. Mas, desviando-se o justo da justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura ele vai viver? Aí ele vai dizer aqui, de todas as suas justiças que tiver feito, não me lembrarei, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, ele morrerá. Aí Deus vai dizer, também, convertendo-se o ímpio da sua impiedade e cometendo e praticando o juízo e a justiça, conservará a sua alma em vida. E aí Deus vai dizer, e eu não me lembrarei de toda a sua injustiça. Deu para entender como é a realidade de Deus? Você tem que ir até o fim, não pode voltar. Se voltar, volta para a perdição. Você tem que ter a mente esclarecida. Se você recuar e voltar, volta para a perdição. Perde o caminho, a direção da vida. Nós estamos caminhando para ela, não chegamos ainda. Já temos a promessa e a garantia dela se estivermos em Jesus. Por Jesus, nós temos a garantia da vida eterna. Mas se a gente desviar, perdemos essa garantia. Porque afastamos-se da vida. Desviamos-se do caminho da vida e voltamos para a morte. E olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer lá na sua carta aos Hebreus, capítulo 10. Olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 10, no versículo 37 e o 38. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. O justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Isso é Deus falando. Se ele recuar. Então, meu irmão, Deus não força ninguém. Se ele quiser recuar, ele recua. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas somos daquele que crê para a conservação da alma. Nós cremos para a salvação. Nós cremos pela conservação da nossa alma, para que não venhamos nos perder. Nós não somos daqueles que voltam, porque quem voltam não agrada a Deus. Se você quiser recuar, se o cristão quiser recuar, recua, meu irmão. Ninguém está amarrado numa corrente para servir a Deus. Ninguém está forçado para servir a Deus. Eu posso querer andar com Deus e vou andar com Deus, mas eu posso querer voltar e volto se eu quiser. A escolha é minha. Deus, ele me orienta, me adverte, me instrui, me ensina para que eu não volte, para que eu persevere, para que eu ande. Ele me dá a direção do caminho, ele me instrui no caminho. Mas se eu não quiser a direção de Deus, eu volto.
Todos podem voltar. Jesus não vai atrás não, viu? Jesus não vai atrás não. Não fica nessa conversa não, que é uma estratégia do diabo para você ficar vivendo o pecado satisfeito, achando que você é o filho da promessa e no tempo certo Deus vai te buscar. Vai. Aproveita e entrar pela porta enquanto ela está aberta não. Toma a atitude do filho pródigo não. Ele caiu em si. Vê se o pai foi buscar. Ele que caiu em si, reconheceu seu pecado e voltou. Tome uma atitude, volte enquanto é tempo, para que você não pereça, não se perca. Jesus vai dar uma palavra para os apóstolos, diante de uma situação que muitos abandonaram ele, e só ficaram os 12 apóstolos. Jesus vai dizer assim: e vocês também vão querer me abandonar? Jesus não foi atrás dos que voltaram. Jesus perguntou aos que ficaram se eles também não iam abandonar. Que escolhessem logo para andar firme no Senhor. Porque Deus não quer ninguém cambaleando. Deus não quer nem morno, nem frio, nem quente, nem morno. Deus quer você decidido, consciente, com entendimento. Deus não quer ninguém servindo a Ele dentro de uma histeria, de mistério, sem entender nada. Deus, Ele quer que nós estejamos na presença dEle, conhecendo e prosseguindo em conhecê-lo cada dia mais. Temos que ter entendimento de tudo, é o que Deus quer de nós. E Deus não se agrada dos que voltam, porque os que voltam, voltam para a sua condenação novamente. Mas os que perseveram e vão até o fim, prosseguem para a conservação da alma, para a salvação eterna. É o que Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 9. Alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Que Deus abençoe você e que você persevere, esteja sempre firme, constante e abundante na fé, na perseverança, na vida, em submissão ao Senhor, que isso é a obra do Senhor, crendo em Jesus e se mantendo fiel nele e pregando a todos. Que você possa estar aí recebendo esse ensinamento para te edificar, te fortalecer, te esclarecer e te ajudar na caminhada. Se alegre na esperança. Seja paciente na tribulação. Ei, persevere em oração. Persevere em oração, com a sua alma clamando a Deus em sintonia com Ele. Não se preocupe com essa leve e momentânea tribulação. Suporte, porque tudo isso que você está passando aqui não se compara ao que vamos receber lá, na glória, na eternidade com Deus. Amém? Glórias a Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem na paz. E que Deus continue nos fortalecendo e nos ajudando a se alimentar da sua palavra, da verdadeira instrução da palavra para a nossa firmeza, saúde e vida com Deus. Amém? Evangelista Wellington Ramos, me acompanhe aí no meu canal no YouTube, no Kawai, para que você possa estar sendo edificado com várias instruções dentro de vários assuntos da palavra de Deus que leva a esclarecimento, entendimento e conhecimento para você. Tchau, gente!